É importante que o capítulo 4 do livro de Gênesis relata que Caim, que era agricultor, pegou alguns produtos da terra e os ofereceu em sacrifício a Deus. Abel, por sua vez, que era pastor de ovelhas, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, o matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. E nesse mesmo capítulo a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel, porém rejeitou a oferta do seu irmão Caim, que por sua vez irou-se e fechou a cara. O versículo que lemos, Deus pergunta a Caim: se você fizer o bem, não será aceito? Sabe, me parece de uma maneira clara que o Senhor Deus estava ali falando com Caim e o exortando a fazer e agir corretamente, segundo a direção do próprio Deus. Deus, aliás, que conhece o coração do homem. E no caso de Caim, pouco depois se revelou, matando seu irmão Abel no campo. Sabe, meus irmãos, Deus conhece a inclinação e a intenção do nosso coração. Quando ofertamos, quando invocamos, quando nos aproximamos e até mesmo quando nos afastamos. Ele conhece o verdadeiro intuito do nosso coração. Nem mesmo nós, em algumas vezes, sabemos a nossa verdadeira intenção. Mas Ele sabe. Duas lições valorosas que esse texto nos traz e eu quero compartilhar com você são as seguintes. Quando Deus nos mostra onde estamos errando, vem com sua correção, podemos vencer o pecado ou nos afundar nele, assim como fez Caim. A decisão é individual e exclusivamente sua. Precisamos aprender bem a receber bem as correções de Deus. E isso só acontece quando lembramos que somos filhos amados dele. Filho de um papai amoroso e justo. Essa tem que ser a nossa identidade, a fim de recebermos bem a correção do alto. Nos trarão discernimento e produzirão vida em nós. Um outro ensinamento valioso que vejo nesse texto é que quando oferecemos o nosso melhor para Deus, Ele se agrada. Foi assim com Abel, mas eu imagino também, mas você deve estar se perguntando, mas se Abel agradava o coração de Deus, por que foi morto por Caim? E isso também é outra importante lição. Os mistérios celestiais são totalmente fora do nosso entendimento. Mas como um consolo real e verdadeiro, eu cito aqui um texto que está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21, que diz: o importante para mim que eu viver é Cristo e o morrer é lucro. Pense nisso. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo. Obrigado, Pai, por essa palavra tão preciosa ao nosso coração. Minha oração hoje, Pai, é para que possamos ter a nossa identidade firmada no Senhor. Possamos entender que somos filhos e filhas amados do Senhor. Pai, que a nossa identidade possa ser essa. Quando a correção do Senhor, a correção do alto, Senhor, vier até nós, que possamos entender que o Senhor nos ama. Por isso que o Senhor nos corrige. Possamos aceitar e receber com alegria a correção do alto. Que com a sua correção possamos entender o que há de errado que há em nós. Possamos vencer o pecado. Pai, nós queremos te pedir que teu amado Espírito Santo, único Pai capaz de convencer do pecado e da justiça, seja sobre nós, Pai. Minha oração hoje, Pai, é para que os irmãos e as irmãs que têm enfrentado esse pecado, que eles sejam livres desse pecado e recebam a tua luz em nome